Ai de mim, míseros restos, aqui estamos de novo, provocações. Provocações, né? Esse periscópio sobre o oceano do social. Esse programa recebe muitos e-mails, jovens dizendo que trazemos aqui algumas pessoas incríveis que ninguém conhecia. Alguns outros jovens, na realidade, em número muito menor, querem ver aqui só gente conhecida. Hoje nós vamos atender esses jovens. Gente que os jovens conhecem. Nós trouxemos aqui uma atriz com mais de 45 anos de carreira, uma grande atriz. Pouco conhecida porque só fez uma telenovela, mas é indiscutível no teatro brasileiro. Ela acaba de se tornar uma celebridade entre os jovens que não saem da internet. Ela fez um monólogo de curta-metragem em que ela aparece no YouTube, Tapa na Pantera. Já foi visto por mais de 1.300.000 pessoas, mais público do que ela teve numa vida inteira de teatro. Ela é Maria Alice Vergueiro. Oba! Maria Alice Vergueiro, diga para nós aqui, para arrancarmos a sua alma, como é ir de Bertolt Brecht, Thomas Bernhard, à internet e ficar famosa? Só rindo, velho. Olha, na verdade eu não deixei de ser brechtiana, porque quando eu me vejo nesse YouTube, eu falo, olha como eu sou brechtiana, porque eu, Maria Alice e a Pantera somos, na verdade, vasos comunicantes. Eu acabo sendo como você, quando é ator. Você tem uma persona, você não deixa de ser o Abu Janra. O Abu Janra chega primeiro, não é? Você está falando também de Greta Garbo? Claro, simplesmente os grandes. Mas não é? Você acaba chegando primeiro, e é isso que o Brecht quer. Que você seja você através da personagem. Você quer? Claro, eu fumo um cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. De vez em quando me dá um branco assim. Você fica... De repente você fica... Tem assim... Uma coisa de... Você vai, entende? Você vai. Depois... Você se pergunta a si mesmo, para onde eu fui? Eu sinto que a minha memória anda meio esquisita, eu quero lembrar uma palavra, esqueço, de repente eu esqueço onde eu estou. Um dia desse, eu esqueci meu nome. Me chamavam Helena, eu olhava e dizia, será que sou eu? Aí eu peguei e tirei a carteira de identidade. E me reconheci, Maria Alice. Daí eu fui ao médico, né, claro. E o médico, imagine que ele começou a tomar nota e disse, desde quando a senhora está sentindo isso, dona? Eu falei, isso o que, doutor? E saí de lá sem saber o que era isso. Maria Alice Vergueiro, mãe coragem, Medeia, agressiva, insensata, sensata, simples, bem e mal, tudo ao mesmo tempo. Diga agora a esses jovens, por que Tapa na Pantera? Depois a gente fala de outras coisas. Bom, pantera, todo mundo sabe o que é, né? Pantera, leopardo. A pantera tá lá quietinha, sentadinha, vem alguém e faz pá! A pantera. A pantera começa realmente a perceber coisas que o mundo real não permite. Então, é mais ou menos isso, quer dizer, você acaba ficando fora de sigo. Entendeu? E veio o teu lado animal. E pantera, porque pantera é muito bonita, né? É mais bonita do que a onça pintada. Eu acho a pantera um tesão, porra, pantera. Você acha que você respondeu para os garotos? Eu acho, eles entendem uma linguagem cifrada. É isso que temos que fazer. Chega de sermos cartesianos. A gente tem que falar para eles por metáforas. Ouviram bem? Então agora ela vai responder uma coisa melhor para vocês. Como é que uma descendente de fazendeiros paulistas do café vai parar no teatro? Pois é. Isso é uma coisa que também eu perguntaria. Eu vejo uma semelhança em coisas
dos meus antepassados, que eles eram também pioneiros. Eu me sinto mais pioneira, não fui parar no teatro. Eu fui parar numa linha de frente da cultura, né? Claro. Naquelas causas impossíveis, como você lembra, você mesmo dizia, Maria Alice. Mas por que você entra nas causas impossíveis? Era aquela época de... de tudo. Tudo. Era um movimento que não volta mais. Uma década de 60 inesgotável. Onde, né? por algum Me diga uma coisa. momento, nós vivemos uma utopia. Mas para que serve a utopia? Eu dou um passo, o teatro dá 2 passos. Eu dou 2 passos, o teatro dá 4 passos. Para isso serve a utopia, para nós continuarmos caminhando. Me diga uma coisa, Maria Alice, quando é que você se descobriu atriz? É uma boa pergunta. Eu acho que foi em Portugal, com 40 anos de idade. Eu me assumi, porque eu vivia muito dividida entre eu sou professora, não, eu sou atriz. Sabe aquela coisa que a sociedade careta, se é professora, não pode ser atriz. Então decida, ou vai fazer tese de doutoramento, ou vai para uma oficina fazer o Rei da Vela, graças ao Senhor. Então eu vivia numa esquizofrenia total. E o Zé dizendo, larga a faculdade, aquilo tá uma besteira, não serve para nada, e eu não tinha coragem. Eu estava dividida entre Apolo e Dionisos, né? Se você quiser. Uhum. Aí, em Portugal, na Revolução dos Cravos, eu me permiti, era a terra dos avós. Eles estavam fazendo poesia, amando, bebendo, arrumei um namorado que fazia poesias para mim. Então eu falei, sabe de uma coisa, eu sou atriz. Legal. E larguei a faculdade. É como se fosse, assim, uma conversão ao religioso. Me diga uma coisa, o que era dar aulas de teatro na ECA USP em plena ditadura? Não deu muito para permanecer lá, né? Porque, na verdade, eu continuava amiga dos alunos, sendo escolhida para trabalhar nas peças do Cacá Rossetti, do Galícia, ou filmes do Bianchi, que fazia cinema também, lá na ECA. Eles estavam já me identificando como atriz. Eles me puxaram mais. E isso dava comissão de sindicância, porque professor não pode trabalhar de ator com os alunos. Eles queriam insistir na dicotomia. Que país, não? Tem uma frase sua assim, o fato de minha família ter sido contra o teatro me ajudou. Explica. É verdade. Porque eu acho que eu sempre fui rebelde. Eu sempre gostei dos obstáculos, um pouco aventureira mais do que aquela que é do contra. E eu identificava na minha família uma continuidade muito do lado das sinhás, das mulheres preconceituosas. Minha mãe não muito, mas sabe aquele ancestral? Aquele inconsciente coletivo da família? Então, quando eu fiz a Cesarina, do Oswald de Andrade, que Zé Celso me botou no lugar da Etty Fraser, quando a gente foi para o Rio, eu vi que eu estava exorcizando a minha família, a minha tia-avó, aquelas mulheres que, na verdade, são omissas, são vagabundas, não fazem nada, ficam só contra as escravazinhas, né? E eu, então, entrei nessa de ser pioneira de uma outra dinastia. Sem perder o amor por eles. Sem perder o amor por eles. Ou odiando. Não, porque, na verdade, eu também usava esta imagem deles um pouco a mais do que eles eram. Eu já dava teatralidade neles. Entende? A teatralidade do humano é nossa. Me diga uma coisa, você sabe que eu faço parte, nós todos temos uma grande cumplicidade sem palavras, nós fazemos parte de uma geração, por exemplo, geração de diretores de teatro.
Antunes Filho, Abujamra, Zé Celso, Amir Haddad, Augusto Boal, Ademar Guerra, falecido, Flávio Rangel. Fauzi Arap. O Fauzi Arap ainda era ator, ele veio depois dessa geração. Ah, é? Ele começou, fez 6 peças como ator comigo antes de virar diretor. Então, o que aconteceu? Nós todos, uma geração de diretores de teatro, que hoje o Amir Haddad ainda diz assim, Abujamra, você reparou? Nós ainda somos os melhores e os mais modernos. Digo, onde é que está essa juventude para nos desrespeitar? Onde é que está essa juventude para dizer não é mais nada disso? Depois da nossa geração, a revolução ganhou a revolução mesmo. Eles não apareceu mais uma geração. Apareceu um grande diretor, um genial diretor, um maravilhoso diretor, uma média diretor, mas nunca mais apareceu uma geração de diretores. Agora talvez comece a aparecer. Mas eu queria perguntar para você de das maiores intuições de direção de teatro da América Latina. Eu queria perguntar para você de José Celso Martínez Corrêa. Fale sobre isso. Eu vejo o Zé como tendo sido um aliado, um cara, um mestre. Mestre, sinceramente, no sentido de que eu tive uma iniciação mesmo. Com Graça Senhor, por exemplo, não houve provavelmente uma direção, havia uma direção, mas não era aquela explícita direção. Fale sobre Graça Senhor, que ninguém sabe disso. Bom, Graça Senhor foi um trabalho que nós fizemos em plena ditadura, que eram textos, era uma colagem de textos da Bíblia, do Brecht, de Artaud. Isso ia sendo pesquisado, nós ficamos fechados no apartamento do Zé, na Rua Humaitá, e ali com Borg, com Esther Góes, eu, graças a Deus, fui escolhida, fizemos assim um trabalho de construção deste pré-texto, onde justamente a personagem foi quando questionava a plateia ator, a hierarquia que podia existir nas relações, o pai, o filho, o mestre, o aluno, o padre, o penitente, o médico, o paciente, sempre com aquela autoridade, entendeu? Nós vamos iniciar os alunos, nós vamos ensinar, nós sabemos e eles não sabem. E não uma interação, uma liderança mais carismática, que é o que esses tais diretores que você fala, todos tiveram. Zé Celso, então, começou a experimentar isto, a deixar que o ator fosse ele mesmo. Nós começávamos o espetáculo com nossa carteira de identidade. Eu dizia Maria Alice Vergueiro, professora da ECA, e todo o tempo eu interagia como sendo esta figura, este protótipo. Ao mesmo tempo havia o psicológico, mas havia o épico de cada um de nós. Exigia que nós representássemos uma proposta. Casta, uma proposta. Eu, por exemplo, estava representando os alunos da ECA. Depois tinha aquele que era filho de um motorista de praça, tinha ele, etc. Então, e o Zé Celso controlava com uma direção exemplar. O controle, como eu já te disse, era um controle mais carismático mesmo. Porque ele aproveitava muito do que você era, senão não tinha razão. Agora, eu quero que você fale aqui. Por exemplo, eu sei que o Cacá Rossé sempre trabalhou com você e tal, mas eu quero, muita gente de teatro veio aqui, muitas atrizes, atores, cenógrafos, figurinistas, teve tudo aqui, mas eles nunca falaram muito de uma personagem que para mim foi uma das coisas mais bonitas de ter conhecido e que você trabalhou profundamente com ele e que ninguém sabe nada dele. Luiz Roberto Galizia. Fala sobre ele. Maravilha, maravilha. Eu vou falar sobre ele. O Galizia revelou a mim, eu mesma, sem eu saber. Porque eu estava com o Zé Celso e Cacá fazendo muitos esses personagens extrovertidos. E cai no chão, levanta a perna. Maria Alice é mais cômica, mas, entendeu? E o Galizia descobre em mim, através do Strindberg, uma economia de gestos, um olhar, um teatro muito próximo do cinema. E ele realmente foi impedido de viver, eu não compreendo, porque era brilhante.
o contato com ele. Morreu jovem demais, né? 30 anos. Houve entre nós uma identificação muito grande. Tanto é que nós andávamos... E ele influenciou um grupo de jovens, eu me lembro muito bem, ele influenciou um grupo de jovens mas que realmente não partiram muito para uma continuidade dele. Considerada a dama do teatro do underground. Quem lhe deu esse dístico? Olha, eu de repente até me apossei dele, porque como eu não podia ser superstar, pelo fato de eu não gostar de televisão e de eles não gostarem de mim, então eu falei, então você é substar. E comecei a trabalhar em porões, em caves, em cabarés, literalmente em porão, né? Você lembra, nós começamos no porão da oficina. Então daí começou a ficar engraçado isso, a dama dos porões, a musa da marginália, e eu comecei a achar que era uma... Na verdade, este título me dava um troféu. Uma força, né? Uma força. Eu podia ser contrário a alguém, entendeu? Era uma provocação maravilhosa, né? Era uma provocação. E a velha dama indigna? A velha dama indigna foi um musical. E que o Brecht conta da avó dele, né? Que a avó dele, quando morreu o avô, ela começou a fazer tudo que ela tinha vontade. Antes ela só fazia comida. Você não viu o filme Vi! Daquele cenógrafo maravilhoso, que era do Planchon, ele fez a velha dama indigna. Com a Sylvie, de atriz. Exatamente. Eu tenho até a foto dela. Ela descobriu a escada rolante, descobriu o perfume, descobriu a puta, né? E ao mesmo tempo ela não mudava de imagem. Nada. Ela era aquela velhinha, muito interessante o tema, né? Ele era realmente muito, muito bonito. Como é que você faz para sobreviver só de teatro? Bom, eu não sobrevivo de teatro. Eu vivo de teatro, mas sobrevivo com a grana daqueles antepassados que eu exorcizei. Uhum. Mas agora você foi contratada pela Globo, não foi? Não fui, menino. Mas eu li no jornal que te descobriram. Não, me convidaram para fazer uma Acharam novela. você uma revelação. Aliás, o Lima Duarte ganhou um prêmio de revelação 50 anos depois de carreira. Eu trabalhei com o Lima recentemente, mas foi num filme chamado A Topografia de um Desnudo, dirigido pela Terezinha Aguiar. Chileno genial. Exatamente. Olha, esse autor chileno tudo. É de uma beleza maravilhosa. Fala daqueles mendigos dos começos dos anos 60. Quando é que vai sair esse filme? Esse filme acabou de ser rodado. 5 anos. Eu acredito que menos, porque Terezinha Aguiar atesta. Eu faço uma mendiga, catadora de lixo e meio puta nas horas vagas. Meu Deus do céu. A que ponto chegamos? Talvez a mais respeitada e irregular das carreiras. Por quê? Agora, tem uma coisa que eu adoraria fazer, mas você colocou a Marília Gabriela na minha frente. A senhora Macbeth. Essa eu teria vontade muito de fazer. Eu acho que eu não fui ver de inveja, mas eu ainda vou. Dá um abraço aqui, que a única coisa falsa desse programa é esse abraço, viu, meu amor? Deixa eu levantar, Deixo. porque eu estou com um problema de próstatas no joelho. É prótese, Maria. Ah, é prótese. Tchau, meu Agora querido. vamos fotografar. Toda vez que se inaugura um palco, os deuses do teatro ficam contentes e festejam. Não porque ganharam um novo templo, são deuses humildes, não querem ser adorados nem gostam, mas porque sabem que assim os homens ao redor serão mais felizes. Terão ali a oportunidade rara de assistir à própria grandeza, de ver espelhada ali a sua própria grandeza. Ali serão vividas grandes amizades e amores. Ali
todos trabalharão juntos, criando acontecimentos que jamais ocorreriam sem o palco. O palco sabe que não é apenas tábuas no chão, que é um gerador de significados. Ali é o lugar onde a imaginação ficará livre, sendo a imaginação o único campo em que um homem é realmente livre. Ali serão discutidos os problemas da comunidade, porque o palco sempre foi a melhor tribuna. Ali, homens diante de homens falarão de sua alma, discutirão e compartilharão alegrias e tristezas, como se fossem um só. Trabalharão alegremente por um mundo melhor, mais solidário. Inaugurar um teatro é criar uma ilha de liberdade, de lucidez, de solidariedade. Nada une mais as pessoas do que o teatro. Não é somente um local de diversão, é isso também, mas principalmente é um lugar de reflexão, de descoberta, da revolução e do encontro com o outro.